O INSS começou hoje a enviar notificações para aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos irregulares. E esses avisos, Luciana Verdolim, vão só apenas pelo aplicativo, né? Só pelo aplicativo, ninguém vai ligar para ninguém, o INSS não vai fazer nenhum tipo de contato com os segurados. Isso precisa ficar muito claro, né, Cine? Então, é preciso entrar no meu INSS, ver se tem a mensagem do governo federal. Os aposentados pensionistas já estão recebendo a mensagem de que tem desconto associativo naquele benefício. Aí amanhã será dada uma outra informação. O valor que foi descontado nos últimos 5 anos, o nome da associação, e vai perguntar para o segurado se ele reconhece aquele desconto, se ele autorizou ou não. Se ele não tiver autorizado, aí sim, o INSS vai cobrar das associações, mas não vai ser feito contato por nenhum outro meio. O aposentado pensionista que tiver dificuldade em entrar no aplicativo pode também tentar o número 135. O governo diz que aumentou o número de funcionários para dar conta da demanda dessas ligações. Por conta dessas irregularidades, aí a gente está vendo muitos problemas. O governo está dizendo que vai devolver o dinheiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já reclamou muito, disse que ficou enojado com os desvios, né? Mas ninguém sabe ainda quando efetivamente esse recurso vai ser devolvido para os beneficiários, né? Para os beneficiários do INSS que tiveram os recursos desviados. O governo diz que vai precisar ainda depender de como vai ser essa conversa com as associações que fizeram os descontos indevidos. Enquanto isso, lá no Congresso Nacional, o que a gente viu? A instalação da CPMI, a apresentação do requerimento para a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, Câmara e Senado, 15 deputados, 15 senadores, e agora a luta, segundo, né, a oposição, é fazer com que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, faça a leitura do requerimento em plenário para efetivamente a Comissão Parlamentar de Inquérito começar a funcionar. Tem também informação de que tem empresário que está sendo investigado agora pela Polícia Federal e também foi alvo da CPI da Covid que teve em 2021 lá no Congresso Nacional. Os empresários Maurício Camizotti e Danilo Trento, eles estão sendo investigados por conta de uma suposta participação nesse esquema de fraudes no INSS. Mais um ponto que a oposição está questionando aí, como que vai ser essas investigações, e a oposição diz que quer acompanhar de perto todo o processo, tanto de devolução, de investigação da Polícia Federal, e quer fazer também as investigações próprias. Por isso, o objetivo é pressionar agora o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Muito obrigado, Luciana Verdolim. Ótimo trabalho para você. Camizotti e Trento, Fábio Piperno, que ficaram conhecidos lá durante a CPI da Covid, exatamente porque participaram, e segundo as investigações, de maneiras escusas, das negociações envolvendo a tentativa de compra da Covaxin, que cobrava ou que custava por dose 3 vezes mais do que a vacina desenvolvida pela AstraZeneca e que acabou depois tendo o contrato suspenso por conta dessas inconsistências. Exatamente. Então, naquele momento... A indiana Covaxin, tá, pessoal? Se vocês lembram. Indiana, né? Aquela empresa precisa e tudo mais, né? Então, era um contrato que, à época, daria ao governo um prejuízo de 1,6 bilhão de reais. Era um negócio muito grande e esse contrato e essa transação, ela foi revelada exatamente após a instalação daquela CPMI. Então, e aí, imaginou-se que, enfim, essa turma toda fosse sair de circulação. Isso foi em 2021. Fosse sair de circulação. Mas aí, então, eles, digamos que... Agora estão lidando com negócios de associações e sindicatos. Isso, é uma quadrilha que, digamos, se reinventou. Pois é. Partiu para um outro tipo, um outro ramo de atividade, né? Ao que parece igualmente ilícita e já está novamente sob investigação. Inclusive, hoje eu li várias manifestações de senadores que participaram daquela comissão, falando exatamente sobre esses personagens citados. Agora, é claro que, assim, os fios do novelo só agora começam a ser puxados. Mas vem muita coisa por aí, porque é óbvio que esse esquema todo também vai ser ligado aí a várias campanhas, irrigando dinheiro para várias campanhas. De qualquer forma, é importante essa história do APP,
Só que ele não vai ser suficiente. Não. Imagina o cidadão que está lá na zona rural, se ele tem... A minha mãe, por exemplo, se alguém fala, a senhora vai ter que acessar um app para... Enfim, minha mãe não vai saber fazer. Então... É porque assim, gente, a mensagem está chegando só por meio do app. Então, para aquela pessoa para a qual está sendo questionado se ela foi vítima ou não, a mensagem chega, se você percebeu os descontos, entre em contato com o INSS. E tem também uma mensagem que chega no sentido de, olha, fique tranquilo, você não obteve descontos irregulares, a gente vai continuar cuidando para que seu benefício chegue todos os meses em sua conta. Há 2 mensagens que foram enviadas pelo governo federal, para quem houve a identificação de desconto e para aqueles que sequer havia o desconto. Para entrar em contato, a pessoa pode ligar no 135, que é o telefone do INSS, e aí a gente espera que o INSS tenha estrutura para receber a quantidade de ligações que vai a partir de agora. Agora, as pessoas que estão recebendo esse comunicado aí, aviso importante para você, foi identificado desconto de entidade associativa no seu benefício. Essa mensagem, ela não vai chegar por telefone. Ninguém vai te ligar dizendo que você foi vítima do desconto e que você precisa fazer algum processo ou transferir algum dinheiro. Gente, se alguém ligar para algum aposentado e pedir transferência de dinheiro, que você tem que pagar uma taxa, esqueça. Isso aí é golpe, isso aí é gente mal intencionada que se aproveita desse momento para prejudicar ainda mais o aposentado e pensionista. Então, muito cuidado com isso. Mas a mensagem está chegando pelo meu INSS. E como a gente mencionou aqui mais de uma vez, nem todo mundo tem um acesso fácil assim ao aplicativo. E outra questão, né, Gani? As investigações vão mostrando um caminho que você já desconfiava e falou mais de uma vez aqui. Para alguém, esse dinheiro desviado chegaria. Exatamente. Então, primeiro, Evandro, a gente percebe uma máfia, porque atuava no setor da saúde, de vacinas, depois atua roubando aposentados. Então veja que a gente está falando de pessoas sem nenhum escrúpulo, porque em meio de uma crise de Covid, a pessoa roubando. Em meio, agora, aos aposentados, pessoas mais vulneráveis, esse grupo roubando. Então, 0 escrúpulo para essas pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, a questão do destino final, Quer dizer, só apenas sindicatos ou partidos políticos também? Porque se a gente observar os escândalos de corrupção que existiram no Brasil, geralmente o destino final era políticos, bolsos de políticos e partidos. Então era uma grande engenharia ali o que fazia essa corrupção sistêmica. Não é um roubo localizado, não. É um roubo muito maior e muitas vezes, visando não apenas enriquecimento pessoal, mas permanência no poder, que são coisas diferentes. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, Evandro, a dificuldade operacional disso. Então, por um lado, é vantajoso você não comunicar, porque isso abriria, não comunicar por e-mail, por outro meio, isso abriria possibilidade de fraudes, mas a gente tem que lembrar que a realidade do brasileiro, muitas pessoas não têm smartphone. Seja porque tem dificuldade com tecnologia, principalmente as pessoas mais idosas, que é o grupo que a gente está falando, ou porque não tem dinheiro mesmo. Então, como é que a gente ajuda essas pessoas? Bom, primeiro, o próprio familiar, quem tem um smartphone, ajudar o seu familiar. Agora, cabe também ao INSS, ao governo, enfim, abrir um outro canal, que seja pessoal, que seja por telefone, mas que abra um outro canal e que também, ao abrir esse canal, pense na possibilidade de fraudes. Porque aqui no Brasil, Evandro, o que tem de gente mal intencionada nessas horas não é brincadeira. Fala, Segré. Se esse critério de inteligência fosse utilizado para o bem, o Brasil seria muito melhor. Se estamos falando das mesmas pessoas que já cometeram fraude, a minha pergunta é como que essas pessoas continuam soltas? Deveriam estar na cadeia, apodrecendo na cadeia. Mas o Brasil é um país permissivo. Damos chance sempre. Se alguém fraudou e não foi bom o suficiente, sempre tem a possibilidade de melhorar e fraudar mais ainda. Agora, poxa, aposentados, eu não vejo muita vontade mesmo de utilizar um aplicativo, como você muito bem mencionou. Até teu pai tem, Evandro, um celular que não permite o uso de aplicativos. Não é o único, tem muita gente que tem até dificuldades para o sinal, no meio do nada, no meio do interior do Brasil,
e estão falando do aplicativo INSS. É uma situação de pouca empatia, mas eu espero que essa investigação chegue até o final, seja pela Polícia Federal, seja pela Justiça, seja pela CPI ou CPMI, e pelo amor de Deus, aquelas pessoas que estão investigando, tenham cuidado, não errem no CEP. Por favor, coloque um CEP direto para que não dê problema depois de anulação no final. Arremate, Zé, rapidamente. Mas eu fico assustado como o Ministério da Previdência, que tem um gasto, um orçamento incrível de funcionários, não sabe quem foi lesado. Isso aí é passar recibo, é um atestado de incompetência, perguntar ao lesado se ele foi lesado. Eu esperava que o Ministério tivesse uma resposta imediata e que dissesse fulano foi lesado porque as autorizações não coincidem. Ou, no máximo, pedir às empresas que mostrem, que provem que houve a autorização. Inverter o ônus da prova, quer dizer, dar ao aposentado essa história de eu fui lesado. Não, há uma denúncia forte de bilhões, uma investigação da Polícia Federal, demissão do ministro. O Ministério da Previdência tinha que imediatamente já saber, já dizer, olha, esse foi lesado, esse está cancelado, e assim por diante. Eu fico assustado quando o Ministério da Previdência não sabe e notifica a vítima para que ela diga, eu fui. Ora, o Ministério da Previdência tinha que ter essas evidências, senão é tudo legal, senão não há roubo. Se está tudo lá, os documentos e tal de autorização, se as autorizações estão lá, não houve roubo, é tudo um grande engano. Quer dizer, isso está errado. Por outro lado, eu fico assustado com esta inteligência da bandidagem de saber por onde o dinheiro corre. Está na política, vamos para a política. Aí a gente vê o crime organizado se filtrando na política. Claro, as punições são mínimas, o roubo é muito maior, não há uso de violência física, ninguém leva tiro, então é claro que a bandidagem está indo exatamente. Você acha que roubar 6 bilhões aí na rua é fácil? Arriscando levar um tiro, arriscando ir no banco e pegar, ser metralhado, preso pela polícia? E se rouba 6 bilhões de reais nessa facilidade, quer dizer, não é preciso ser muito inteligente para entender que o bandido vai preferir esse caminho, é muito mais fácil, né?